A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor para os irmãos que nos assistem em casa. Queria convidar nossos irmãos que estão aqui a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor neste momento. Amém? Por mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concedeu em vida. Amém? Você pode levantar suas mãos. Você pode declarar palavras de adoração ao Senhor nessa noite. Você pode ser grato ao Senhor pela sua vida, por esse respirar. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te dizemos muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu nunca vou me cansar, Senhor Jesus, de fazer essa oração. Muito obrigado por todo o seu amor. Pai, nós abrimos esse culto em teu nome. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, nós precisamos ouvir a tua doce voz. Mais uma vez falando aos nossos corações. Pai, que o Senhor nos guie em tudo. Que a tua boa mão seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós oramos gratos nessa noite. Aleluia. Glórias a ti. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 7. Mateus 7. Somente o versículo 24. Amém? Mateus 7, 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Somente essa palavra, somente esse versículo, perdão. Irmãos, eu estava pela manhã ontem e hoje, e o Senhor ministrava algo no meu coração, pastor Alex, falando sobre obedecer, sobre ouvir a voz dele. E eu no sofá, eu fui em algumas palavras, e agora à noite eu vim em Mateus. E no meu coração, eu até anotei na minha Bíblia, eu para mim falava, as pessoas elas até ouvem. Tem muita gente ouvindo a palavra. Até porque eu estudo um pouquinho, eu sei que a Bíblia é o livro mais vendido. Então, muitas pessoas ouvem a palavra, mas muito poucos praticam. E aqui vai dizer aqueles que ouvem, mas não praticam. O Senhor compara a um homem imprudente. Então que nessa noite a gente possa não somente ouvir a palavra, mas que a gente comece a colocar em prática. A gente comece a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordenou. Sabe, vamos começar a amar, vamos começar a perdoar, vamos começar a praticar o que a palavra diz. Porque só ouvir não vai fazer diferença. Só ouvir a palavra e não praticar. Nós precisamos ter mudança. Por ouvir a palavra de Deus e praticar. Então nessa noite, que nós possamos escolher a vida por ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amém? Vamos orar mais uma vez para a gente adorar o Senhor nessa noite. Amém? Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, nós queremos Te, Senhor Jesus, oferecer toda a nossa gratidão. Pai, recebe toda a nossa adoração. Nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite, Te adorar com todo o nosso ser. Recebe a adoração da Tua igreja. Pai, neste momento eu quero clamar por cada vida. Senhor, eu coloco a vida da Ana Luísa, dessa criança, nas Tuas mãos. Eu coloco a vida, Senhor Jesus, do pai do João Gustavo. Pai, eu coloco a vida, Senhor Jesus, da Céia, a vida da Cleia. Pai, visita Tuas filhas. O Senhor sabe, Pai, como elas estão. Nesta noite eu Te peço, toca onde eu não posso tocar. Entra onde eu não posso entrar. Faz aquilo que eu não posso fazer. Mas eu posso clamar para aquele
aquele que pode, aquele que tem todo o poder. Nessa noite, Senhor Jesus, visita os teus filhos, toca, Pai, neles de maneira, Senhor Jesus, poderosa, de maneira extraordinária. Coloca os teus filhos de pé, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja, Senhor Jesus, transformação, que haja libertação. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Gente, nós estamos num número bem reduzido aqui, mas o Senhor que recebe a nossa adoração está aqui. Então vamos abrir o nosso coração diante dele nessa noite. Vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Oh, 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 oh. Confiamos em Ti, em Ti, Jesus. Vamos cantar isso confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, seu eterno amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso confiando em nosso Deus, nossa confiança está em Ti, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, quando vier a intensa escuridão. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A nossa confiança está em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, confiamos em Ti, Jesus. Nós não confiamos em nós mesmos, Senhor, nós confiamos em Ti. Não seremos abalados. Muitas vezes nós confundimos fé com um sentimento. E muitas vezes nós achamos que fé é produto da nossa alma. Porque a nossa alma, ela vive se abalando. A gente se abala por tantas coisas. Chega o desemprego, a gente faz o quê? Fica abalado. Chega uma enfermidade, a gente fica como? Abalado. Chega o dia do luto, a gente fica como? Abalado. Porque a nossa alma é assim. Ela é inconstante. A nossa alma, os nossos sentimentos, eles são assim. Mas a nossa fé não é um sentimento. A nossa fé está depositada em um Deus que é invencível. E tudo que é abalado será abalado. Tudo que é abalado vai ser abalado. Então esse mundo é um mundo de abalos. Nesse mundo nós vamos ter muitos abalos. Mas existe um reino eterno e inabalável. E tem um rei que governa e domina sobre tudo. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, então nós podemos dizer o seguinte: nele eu não serei abalado. Nele eu não serei abalado. A minha confiança não pode ser frustrada. Porque eu sei que as coisas desse mundo, elas são temporárias, passageiras, sim, é verdade. Mas eu posso dizer como Jó um dia disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode aplaudir esse Jesus. Aleluia! Estamos seguros nesse Jesus. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Você que está em casa aí agora deve estar me ouvindo melhor. Que Deus te abençoe. E nós que estamos aqui, até eu estou me ouvindo melhor agora. Obrigado, Fernanda. Glória a Jesus. Nós estamos seguros nesse Jesus. Há segurança nesse Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Eu creio. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é
diz aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou em ti, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia! O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei, isso eu sei, oh, aleluia, oh, que me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em ti eu tenho paz. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Recai tua graça, Senhor. Recai tua graça. Conto contigo, recaio de novo em tuas mãos. Oh, recai tua graça, teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Recaio de novo em tuas, eu recai tua graça. Eu confio em ti, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei, tu és a minha segurança, me guarda. Oh, oh, oh. Em teus braços eu confio. Eu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu confio. Em teus braços é o meu descanso. Eu descanso. Confiamos em ti, Senhor. Descansamos em ti. Oh, confiamos em ti. Descansamos em ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, descanse nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará.
pois Ele fará. Confiamos em Ti, Senhor, rocha nossa, lugar seguro. Tu és um bom Pai, Tu és o meu amado Pai. Te adoramos, Jesus. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Chamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Cobre os meus temores, Sua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames,
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. E Senhor, em tua presença, guia-me, para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Chamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos fazer aquela oração. Guia-me, Senhor, guia-me, para que em tudo em ti confie, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. A live caiu. Que Deus abençoe. Que bom estar junto aqui, pessoal. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio do Covid está espalhando muito. E nós precisamos nos proteger e proteger os outros, amém? Vocês estão sentindo o calor do Espírito Santo nessa noite, nesse lugar? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Na verdade, nós moramos em um dos lugares mais quentes do Espírito Santo, né? E a gente literalmente está sentindo o calor do Espírito Santo. Vira só um pouquinho para mim o ar-condicionado aí. Isso. É verdade. Gente, a boa notícia é que a cada dia que se passa, vai chegando o dia da gente mudar, não é? Daqui a pouco a gente está mudando. E lá na nossa igreja nova, os ar-condicionados vão estar impecáveis. Já foram todos os de baixo e de cima para manutenção. E a gente está lá mandando ver. Fui promovido a ajudante de pedreiro, para a glória de Deus, nas horas vagas, não é verdade? Para a gente descansar um pouco, distrair, não é? Pega um pouquinho de saco de cimento, e está sendo uma bênção, não é? A gente está precisando de mais pessoas, porque quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido a coisa anda. Mas acredito que em breve estaremos lá, no nome de Jesus.
E vai ser uma bênção. Vai ser maravilhoso. O Senhor já tem operado ali. Já estamos orando por quem passa na rua. Está sendo uma bênção ali. Os vizinhos estão recebendo a gente muito bem. Não é? E está sendo um tempo de muito aprendizado também. Nós tivemos aí uns dias retirados por conta do Covid. E testamos positivo. Mas já estamos aí. O Wallace também estava um tempo de férias. O Lucas Serra também, voltando hoje. Saiu de casa hoje e já veio para a igreja. Menino crente, gente. Que benção. 2 lugares que ele queria muito ir, né? Na barbearia e na igreja. Não é? Bênção de Deus. Muito bom estar aqui com o Lu, com o Jô, Paulinha, a Dona Eusita de atestado, com suspeita de Covid. Paulinha que está deixando tudo arrumadinho aqui, foi promovida a zeladora aí, está nos abençoando, uma grande voluntária, uma grande serva, não é? Tem sido bênção, muito bom estar com a Luca, Belinha, Luciene, Pastor Marques, os meninos de louvor, Coach. Olha, gente, o Coach foi promovido, glória a Deus, não é? Foi promovido, para quem não sabe, foi promovido na Paletida, semidono. Não é? Semidono já, brincadeira, não é? Mas está aí, não é? É muito bom. Você que está em casa, e seja muito abençoado nessa noite. Espero que a palavra do Senhor te alcance. Muito bom te ter online conosco. Domingo nós vamos ter um culto quente aqui, queridos. Vai ser fogo puro, não é? Vai ser bênção de Deus. Vem para cá adorar a Deus conosco. Coloca a sua máscara. Gente, não abro mão de vocês, viu? Vamos queimar juntos. Não é? Entendedores entenderão. Não é? Essa palavra tem duplo sentido. Não é? Mas eu estou falando nos 2 sentidos. Vamos celebrar juntos. Vamos adorar juntos o Senhor aqui em Saron, no domingo. Gente, olha lá. Olha o quadro lá. Vocês estão vendo aquelas revistas lá do lado do dízimo? Aquelas revistas lá foi que nós compramos para vocês, que estão aí, e para vocês que estão aqui. Nós pagamos por elas. E elas estão ali, ó, ninguém pegou, não é? E a igreja gastou dinheiro do dízimo e da oferta. Porque aquela revista ali, na maioria das igrejas, os crentes pagam por ela. Não é, pastor Márcio? Aqui no bairro, se você rodar nas igrejas, você vai ver que os crentes pagam pela revistinha, o que é justo. Mas a gente pega aqui e compra para abençoar os irmãos com o intuito de encorajar os irmãos a estudarem. Não é? E as revistas estão sobrando, porque os irmãos não estão vindo à escola bíblica dominical. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para que nós venhamos para a escola bíblica. Vamos estudar a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Estamos aí no último mês do ano. Não, pastor, ano que vem vai ser diferente. Para com essa conversa fiada. Vem para cá. Vamos para a escola bíblica, vamos aprender. Mês de janeiro eu vou ter o privilégio de lecionar aqui. Pastor Alain vai estar, ó, bem provável que vai estar no Parque do Chino, no chalezinho dele, na boa. Mês de janeiro eu vou estar firme aqui embaixo. Mas comece agora. Vamos juntos aqui no nome de Jesus. Lembrando, pessoal, estou muito empolgado. Nós estamos no 3º dia da nossa campanha. Nós estamos fazendo 12 meses de gratidão e 12 meses de consagração. Estamos agradecendo pelos 12 que a gente está chegando ao final, não é verdade? Mas também já estamos consagrando os 12 que virão, porque Deus tem um plano para 2021 e nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, já temos aí um tema para a gente trabalhar. Esse ano foi o ano da semeadura, não é? Foi o tema que a gente ministrou no dia 31 e o Senhor já nos fez colher tantas coisas que plantamos, coisas que viemos orando há anos e o Senhor nos fez colher esse ano. E o ano que vem nós estaremos aí com outro tema, mais organizado ainda, mais direcionado ainda. Não é? Quero louvar a Deus pela vida de cada um e que a nossa igreja venha crescer, não é? Por dentro, espiritualmente, que ela venha crescer por fora, estrutural, na estrutura física, na quantidade de pessoas, e que nós venhamos fazer muita festa. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos.
capítulo de número 4. Queridos, no domingo nós já vamos estar passando a data da festa da nossa igreja de aniversário. A gente está prorrogando um pouquinho para a gente fazer num lugar novo e já fazer junto com a inauguração, a festa da igreja. Vai ser bênção. Estamos aí quase tudo confirmado. O pastor Moisés vai estar com a gente. Será maravilhoso. E o nosso culto da virada também, tá, queridos? No nome de Jesus, você não vai para a roça. Você não vai para a praia. Não abra mão de ninguém. Nós vamos passar junto. Pastor não pode ficar junto. Se não embargarem aí os eventos, né? O Clube da Caixa já está separado para gente. Um ambiente aberto. Vai ser fantástico. Vai ser estrombólico, não é? Vai ser uma coisa boa demais. Já fechamos com a demais lá o som e iluminação. Já a Jéssica já vai ficar responsável aí por conectar os irmãos. Vai ser R$20. Nosso irmão Ney vai estar responsável pelas compras. Vamos conversar com a equipe para fazer. Vai ficar uma coisa supimpa, não é? Então vamos juntos, já vamos conectando todo mundo. E se alguém está pensando que vai passar a virada do ano longe de mim esse ano, vocês estão muito enganados, viu? Porque eu mando o Jeová pegar vocês onde estiver, fazer igual com o profeta Ezequiel, trazer pelos cabelos, não é? Marcos 4. Nós vamos orar. Queria pedir minha irmã Ana Paula Pedrazzi para orar por nós nesse momento da palavra, para que o Espírito Santo nos dê graça. Marcos 4, a partir do versículo 35. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor Jesus, eu glorifico o Teu nome por ter chegado aqui nesse lugar, por cada vida, Senhor, que está nos assistindo online, por aqueles que estão aqui, que conseguiram, Senhor, romper nesse dia e conseguiram chegar aqui. Senhor, sabemos que o Senhor tem mais do Senhor para nossas vidas nessa noite. Sabemos, Senhor, que nos entregamos aqui em adoração, mas agora chegou um momento tão esperado de ouvir a Tua voz, através do Teu servo, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor levantou para essa geração, para essa obra que o Senhor tem conosco, Pai. Cremos que o Senhor vai falar em nosso coração. Usa Teu servo, Pai, que ele venha ser instrumento de Deus para nós nessa noite, que ele venha ser instrumento do Senhor, usado por Ti nas Tuas mãos. Faça dele um atalaia nesse lugar, Senhor. Usa a boca dele para falar com a Tua igreja, Senhor. É isso que Te pedimos, Senhor. Te agradecemos desde já pela palavra que vai ser ministrada. Amém. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E ele despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E tendo ele despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero meditar nessa palavra com você nessa noite. Esse texto muito conhecido, muito pregado. Nesse tempo de isolamento, eu aprendi algumas coisas. E domingo eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração com você. Então por isso eu quero te encorajar a não perder o culto de domingo. Porque o Senhor acaba de nos dar um grande livramento também aqui.
Amém. Você que está em casa aí, nosso celular quase caiu aqui, mas o Senhor foi bom conosco e comigo principalmente. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Gente, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito na ordem cronológica. Ele nasce primeiro e os outros evangelhos são inspirados por Marcos. João Marcos, ele tem um papel fundamental na história da igreja. Ele é o primeiro a documentar um evangelho. Ele é o primeiro a escrever sobre Jesus Cristo, a boa notícia. O evangelho, segundo escreveu Marcos, também tem outra peculiaridade. Ele é o menor, só tem 16 capítulos. Se você ler 3 por dia, e 4 no último, e 5 dias você lê o evangelho de Marcos todinho, não é? O evangelho de Marcos, ele é fantástico. Marcos, quando escreveu esse evangelho, ele escreveu os romanos. Acredita-se que ele estava endereçando aos cristãos que estavam em Roma. Esses cristãos que estavam se convertendo, soldados romanos. Por isso, quando Jesus pergunta o nome do demônio, ele fala o quê? Legião. Legião é uma palavra romana, uma palavra que representa, que falava dos soldados romanos, aquele grupo de 6.000 homens. Legião era uma palavra muito conhecida entre os romanos. Outra palavra, centurião. A palavra centurião, ou chefe de 100, também era uma palavra muito comum aos romanos. Então, Marcos, ele tem várias peculiaridades, porque ele está escrevendo aos romanos. Mas o evangelho do Marcos também é simbolizado pelo boi, não é? O boi que representa o trabalho, o servo, não é? E no evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o servo perfeito, o servo do Senhor. Jesus, o que veio para servir. Jesus, o servo de Deus e servo dos homens. E você vê uma rotina em Jesus e Marcos diferente dos outros, porque Lucas quer apresentar Jesus como um homem perfeito, escreve aos gregos. Mateus está apresentando Jesus como um leão da tribo de Judá, o rei perfeito. E João está apresentando ele como o filho de Deus, não é? O verbo encarnado. Ele quer defender a divindade na humanidade. Mas o evangelho de Marcos, ele tem essas coisas preciosas. E por que, pastor, você está falando disso para mim? Eu estou falando disso porque esse evangelho começa revelando que o servo perfeito era homem, e 100% homem. Ele estava cansado. O texto começa com Jesus se despedindo da multidão. Se você olhar no capítulo 1, Jesus está de madrugada orando. No capítulo 2, a casa está lotada e ele está curando. No capítulo 3, ele continua operando milagres no meio de muitas pessoas. Ele está servindo muita gente. Ele chama os discípulos para o ajudar. O texto em Marcos diz que eles não tinham tempo nem para comer, de tão ocupado que Jesus era. Eu fico imaginando Jesus. E ele era um Jesus que não tinha desculpa. Ele era um Jesus que não tinha tempo ruim. O nosso Jesus não tem desculpa para você, amém, querido? Amém, querido? Nós temos desculpa para ele, mas ele não tem desculpa para nós. Nós sim podemos colocar um impedimento para dizer: hoje eu não vou, mas toda vez que você chama, ele vem. Você pode ter um motivo para dizer: para mim não dá, mas ele não, querido. Ele sempre te atende, amém, amém? Glória a Deus. Ele é o Emanuel, Deus presente, Deus conosco. E ele está muito presente na vida dessas pessoas. Ele não é um Jesus ausente, é o homem que é pastor, tem cheiro de ovelha, está no meio do povo. Os oprimidos, enfermos, são levados até esse Jesus, porque nesse Jesus há solução. Mas Jesus também era homem, e como homem se cansava. E quando ele se cansou, ele decidiu então despedir-se das multidões. E ele vai agora de encontro a um homem. Na última quinta-feira que eu preguei sobre o gadareno, não é? Quem lembra, lembra. Quem não lembra, só olhar no YouTube, está lá. Eu preguei na última quinta-feira, quando aqui preguei sobre o gadareno,
que é o capítulo 5 de Marcos. Jesus está se despedindo da multidão para se encontrar com um homem. E aí o nosso Jesus, que é coletivo, também é individual. Do mesmo modo que Jesus está trabalhando com todos nós aqui nessa noite, está trabalhando com todos que estão online, Ele está trabalhando com o Marques no pessoal, Ele trata com a Sandra, Ele te chama pelo nome, Ana Paula Pedraza. Ele é aquele que te chama pelo nome, Jô. Ele chama o Jefferson pelo nome. E ele está dizendo assim: eu tenho algo com você. Eu tenho uma obra específica. Eu tenho algo a realizar. Eu conto com você para um grande propósito. Eu tenho algo a fazer. E eu quero usar a sua vida para fazer isso. Aleluia! Sim, Ele é o Deus do coletivo. Mas Ele é o Deus que trata cada um no individual. E nessa noite, esse Deus que trata conosco no individual quer trazer paz ao nosso coração. Ele quer se revelar a nós nesse momento pela palavra dele. Esse Jesus que está indo em direção a um homem, acaba de se despedir de uma multidão. E como está se despedindo de uma multidão, depois de um dia de trabalho, ele decide fazer algo que é natural dos homens. Não é verdade? Dormir. Coisa boa, não é verdade? Coisa boa. E nada melhor que dormir cansado. Não é verdade? Esse tempo de pandemia em casa, fiquei enjoado de dormir. Não é? Você dorme. Eu já estava acordando cedo todo dia, com relógio biológico, e porque também você não cansava. Aí você tomava um remédio, daqui a pouco dava um sono, mas não é a mesma coisa. Essa semana eu voltei, já estou mexendo nas massinhas ali, já estou dormindo diferente, não é? Dormir cansado, aquele sono pesado. É diferente, né, Serra? É diferente. E o nosso Jesus também estava cansado. E quando ele dormiu com aquele sono pesado. E agora, mas antes dele, quando ele está indo para o outro lado, ele fala para os discípulos assim, ó: passemos para alta margem. E os discípulos, em obediência, entram com Jesus no barco. E eles estão indo. E quando eles estão no meio do lago, porque o mar da Galileia nada menos é do que um lago de 21 quilômetros por 14. E ele está muito abaixo do nível do mar. Ele não é um mar. É chamado de mar da Galileia por ele ser grande, mas é de água doce. E agora desce um vento. E esse vento faz aquele rio, aquele lago, aquele mar de água doce produzir ondas violentas. E essas ondas, oh, glória a Deus, essas ondas começam a bater no barco. E eu fico imaginando os discípulos dizer assim: não mexe com Jesus, não, está cansado, nós vamos dar um jeito aqui. Não vão acordar ele não, porque nós vamos dar um jeito aqui. Gente, vamos lá, quero perguntar para vocês. Já aconteceu algo com você que começou a sair do seu controle? Era para você ter chamado alguém, mas você falou: não, nós vamos dar um jeito. Já aconteceu isso com alguém aqui? Cara, isso acontece conosco sempre. Você quer ver uma coisa? Você começa a tossir. Você fala assim: não, isso não é nada não, nós vamos dar um jeito. E aí você vai lá e toma um multigripe, não é? E aí você tosse mais um pouquinho. Fala: não, isso vai passar. Chupa bastante laranja. Mas nessa, um amigo meu essa semana descobriu que estava com pneumonia. Por quê? Porque alguns sintomas sinalizam, mas a gente não quer aceitar que a gente não tem controle sobre tudo. E a gente acha: não, eu vou dar jeito, eu vou dar conta. Mas quando a gente vê, a gente não dá conta. E os discípulos, eu acredito que eles estão tentando remar, eles estão tentando resolver a situação deles sem Jesus. Eles estão tentando resolver a situação deles por eles mesmos, por serem pescadores, por saberem manusear o barco, por acreditar: aqui é meu ossado, aqui eu domino. Então eu não vou incomodar Jesus com isso. Eu já vi muitas ovelhas dizendo assim: ah, pastor, eu não queria incomodar. Aí quando você chega lá, o casamento já virou pó. Porque eu achei que eu dava conta. Ah, querido, era para ter procurado uma ajuda profissional lá no início. Era para ter procurado uma ajuda espiritual lá no início.
Ah, querido, eu ainda continuo acreditando que Jesus ressuscita mortos. Eu continuo acreditando que Jesus pode restaurar o que está quebrado. Eu continuo acreditando que Ele pode levantar o casamento que está arruinado. Amém? Jesus faz isso, amém? Amém? Mas olha só, queridos, isso não significa que o nosso casamento precisa virar pó para Jesus restaurar. Ele pode impedir que o nosso casamento não vire pó. Mas nós precisamos buscar o Senhor. E eu quero te encorajar nessa noite. Se as ondas estão batendo no seu barco, talvez não sejam grandes ondas, talvez seja só um pequeno vento, mas vai para os pés de Jesus. Acorde Jesus, clame a Jesus, grite por Jesus. Pastor, mas não é para tanto. Ah, querido, eu prefiro muito mais aquela mãe que quando o filho tosse e ela fica desesperada e leva ele para o hospital, do que aquela mãe descansada que fica esperando uma semana, 2 semanas e depois tem que tubar o filho. Isso é irresponsabilidade. Queridos, essa palavra vem para nos advertir: é o seguinte: não espere as ondas ficarem grandes. Não tente resolver os seus problemas sozinhos. Grite por Jesus agora. Ah, eu vou aguentar mais uma semana, eu vou aguentar mais um mês, eu vou aguentar mais sei lá quando, eu vou suportar. Ah, querido, não faça isso. Clame por Jesus, busque o socorro dele. Mas os discípulos, eles vão tentando, mas quando eles não viam que tinham mais jeito, eles deram aquele grito: mestre, não te importa que estamos aqui parecendo? Essa pergunta, quase uma censura, é uma pergunta que nós fazemos peculiarmente. Hoje, conversando com uma pessoa: pastor, o vento está soprando muito forte. Falei assim: ah, queridos, mas eu falei assim para a pessoa: o macalmo não faz marinheiro bom. E é bem provável que seja uma maneira de você se aproximar de Deus. As provações são desta vida. Amém, queridos? Jesus disse assim: ó, Alex, no mundo você vai ter aflição. Mas só que a gente quer viver na redoma de vidro. A gente quer viver no paraíso. A gente só quer viver Arraial da Ajuda. Mas a vida não é isso. A vida não é Porto Seguro, Porto de Galinha, Bariloche. A vida é aeroporto, é cachoeiro, é igreja sem ar-condicionado. A vida é dura. A vida é desemprego, a vida é morte, a vida é pandemia, a vida é conflitos familiares, a vida é carro batido, a vida é escassez de dinheiro, a vida é pecado lutando todos os dias para que você, o diabo lutando todos os dias para que você peque. A vida é isso. Esse mundo é caído, é de aflições. As tempestades vêm, queridos. E aí nós perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Peguei o bilhetinho premiado da aprovação, Senhor. Fala, seja sincero comigo, levante sua mão se você já se sentiu mais aprovado do que os outros. Achei que era só eu. Você passa um problema na sua casa e fala assim: nossa, mas na casa do fulano não tem esse problema. Você vê o ciclano na luta e você fala: não. Olha só, vida boa tem um alas. Só trabalha de casa, não é verdade? Só fica tirando onda lá, fazendo story o dia inteiro. Não tem problema. O quê? Não. Vida boa tem a Joa, secretária internacional, trabalha de casa, não é verdade? Não. Vida boa mesmo. Tem fulano nem trabalha. Fulano não trabalha. E aí nós começamos a olhar para o outro e parece que o outro é Deus e nós somos os mais miseráveis de todos. Às vezes nós olhamos para o outro rindo e achamos que o outro não tem problema. É engano, é engano. Todo mundo que está aqui tem lutas. E tem hora que eu acho que a minha luta é maior do que a sua. Mas não é. E nós temos até o discurso para fazer que a nossa luta se pareça maior do que a do outro. Não é verdade? E eu já vi pastor, gente, porque o pastor está com o microfone na mão e quando ele quer botar terror, ele fala que o ministério pastoral é muito difícil. Não é verdade? Ele começa a falar dos problemas da igreja e ele faz todo mundo sentir pena dele.
E é fácil. Se a Jô contar a história dela, se o Fábio, se o Code, se a Luciana, não, tudo ficar chorando nas pitangas. Vai ser um testemunho lascado, porque a vida tem dores, amém, queridos? Não te importa que pereçamos. E você diria o quê? Se importa, sim ou não? Gente, é bom estar no ninho. É bom, eu acho lindo aquela figura da águia dando comida na boca do filhote. Fantástico, Sandra. A águia indo lá pescando, rasgando o peixe no meio, pegando um pedacinho do peixe. Mas chega uma hora que a águia tem que fazer, sabe o quê? Dá uma patada e joga o filhote para fora do ninho. Quem olha fala assim, que covardia. Vai matar o infeliz do filhote. E quando pensa que não, o filhote abre a asa e voa. E às vezes o Senhor tem que empurrar a gente para fora do ninho. Ele tira a gente da zona de conforto. Ele dá empolada nas ondas mesmo. Os problemas chegam. Mas sabe, querido, esses problemas não são para te matar. Eles não são para me matar. Eles são para me ensinar. Eles são para me fazer conhecer um Jesus que eu não conheço ainda. É para confiar nele, é para que eu plane, é para que eu voe. Você crê nisso, amém? Mestre, não te importa? Não, querido, eu respondo. Ele se importa sim. Mas isso não significa que ele vai te tirar da situação da noite para o dia. Não significa que você não vai passar por tempestades. Pelo contrário, ele vai passar contigo. Eu ouvi um aleluia aqui, não é verdade? Mas quando a gente chega na prova, que a gente fala, misericórdia. Ah, meus irmãos, essa pergunta desses discípulos muitas vezes é a nossa pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com o Saron? Por que está acontecendo isso na quinta-feira? Por que está acontecendo isso nesse tempo? Sabe por que isso está acontecendo, querido? É porque o oleiro, ele quer nos amassar, ele quer nos moldar, ele quer nos preparar. Ele quer se revelar a nós. E aí Jesus diz, mar aquieta, vento emudece. E é tão bom dessa ordem expressa, instantânea de Jesus. E naquele momento, uau, é tão poderoso. Porque o vento, o mar. E agora vem a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? A sua versão está como, pastor Marcos? Ainda não tendes fé? Sabe o que Jesus está perguntando? Você não consegue confiar em mim no meio da tempestade? A resposta de Jesus é uma pergunta. Você não se importa? Como que você ainda não tem fé? Vendo que eu curei tantas pessoas atrás, vendo que eu libertei, vendo que eu restaurei, e agora no meio da tempestade, como é que você não tem fé? E eu pergunto, quantas vezes Sandra não tinha saída e ele foi a sua saída? Quantas vezes Luciene não tinha jeito, mas ele deu jeito? Quantas vezes? E hoje o Senhor está perguntando, será que você não pode ter fé? Ele não mudou, gente. Esse Deus continua o mesmo. Esse Deus que operou há 5 anos atrás, que operou há 9 anos atrás, que operou há 15 anos atrás, que operou há 2000 anos atrás, Ele continua operando hoje. O nosso Deus, como diz o Salmo 115, tem boca e Ele fala. Ele tem mão e Ele toca. E Ele está dizendo, Senhor, clama a mim, porque eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse Deus continua falando com a sua igreja.
Como é que vocês ainda não têm fé? Ah, queridos, nós precisamos ativar essa fé. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Oh, aleluia! Essa pergunta de Jesus revela que estar no mesmo ambiente não é o suficiente. Não basta estar onde Jesus está. Você precisa ter fé. Deixa Ele produzir fé no seu coração. Isso, deixa Ele gerar em você. E aí quando você tiver fé, você vai agir pela fé. E aí Ele fala assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: transporta-te para o meio do mar. E isso vai acontecer. Olha, fé é uma convicção espiritual, uma certeza que te leva a uma atitude. Foi a fé que moveu a montanha. O que moveu a montanha foi dizer. Se você tiver fé e dizendo a esse monte, transporte, olha, a fé vai te levar a uma atitude. E essa atitude de fé vai trazer um milagre à existência. Sabe, queridos, eu valorizo muito a vida ordinária do crente. Eu acredito que o crente, ele não vive de sobrenatural, mas ele vive do pão de cada dia. Como assim, pastor Alex? Eu não creio em Jesus porque eu vejo um paralítico andar todo dia. Eu não creio em Jesus porque eu vejo uma porta de emprego extraordinária abrir todo dia. Eu não creio em Jesus por conta das provisões financeiras que Ele manda todo dia. Não. Eu creio em Jesus porque a Bíblia diz. Eu creio em Jesus porque o Espírito Santo gerou fé no Cristo das Escrituras no meu coração. Isso me leva a uma vida ordinária, ou um estilo de vida diário, que eu consigo viver sem ver milagre. Você consegue viver sem ver milagres, amém? Amém? Como assim, pastor? Você consegue sem ver milagres. Você já tem uma fé amadurecida para isso? Para orar e a porta não abrir e você continuar crendo? Para você clamar por cura e ver a pessoa descer a sepultura e você continuar crendo? Sim, eu consigo crer, pastor, mesmo recebendo os não de Deus. Sim, queridos, essa fé é a fé que eu busco. A fé para receber o não, a fé para aprender a viver de maneira ordinária. Sim, eu busco essa fé. Mas não só essa fé, eu também quero a fé que transpassa muralhas. Eu quero a fé do sobrenatural. Eu quero a fé para viver o sim de Deus também. Porque senão me torna uma fé pessimista. Torna uma fé onde parece que eu só posso viver desgraça com Deus. E eu não posso viver a bênção com Deus. Você está aí, amém? Eu tenho fé sim para passar no vale, mas eu também tenho fé para viver o monte. Eu tenho fé sim para passar uma tempestade, mas eu também tenho fé para dizer: aquieta vento. E eu preciso ter uma fé para vencer, uma fé para conquistar, uma fé para prosperar. Eu preciso ter fé para desfrutar daquilo que Deus tem para mim nesse tempo, amém, queridos? Mais 5 minutos e eu acabo. Jesus diz ao vento: aquieta-te, ao mar emudece. Ou ao contrário, pergunta: como é que vocês ainda não têm fé? Mas nesse momento, os discípulos estão possuídos de temor. E a terceira pergunta do texto aparece. A primeira é: mestre, você não se importa? A segunda é: por que vocês ainda não têm fé? E a terceira é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Ele continua acalmando tempestade. Ele continua acalmando ventos. E após a tempestade,
após o vento se acalmar. O versículo 39 diz assim: e fez-se grande bonança. E fez-se grande bonança. E fez-se grande bonança. Escute o que eu estou te falando. E tome posse dessa palavra em nome de Jesus. O mundo está passando por uma tempestade. Estamos passando por uma grande tempestade. Mas Jesus está no barco, amém, queridos? Na hora estabelecida, Ele vai dizer ao vento: emudece, e ao mar acalma. Se prepare, porque após essa tempestade, nós iremos viver bonança. Nós iremos viver um tempo de bonança. Eu tomo posse dessa palavra nessa noite e eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Se prepare, porque virá um tempo de bonança. Ative a sua fé, ative a sua fé em Jesus. Confie nele. Diga ao mar, diga ao vento: aquieta, emudece, porque com Jesus eu vou viver uma grande bonança. Aleluia. Quem é esse? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele é o grande eu sou. Se coloca de pé. Sim, Senhor, confiamos em Ti. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai e levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Oh, 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 oh. Talvez o vento esteja grande, talvez seja apenas o início de um vento. Mas em nome de Jesus, confie em Jesus, porque Ele domina os ventos. Sabe, queridos, essa palavra é tão poderosa, porque esses discípulos, presbítero Fábio Rosa, não enfrentaram o vento de Jonas, que era o vento da desobediência. Não, eles estão enfrentando o vento obedecendo a Jesus. Crente que ora e obedece, ele também passa por tempestade, Sandra. Porque o texto que foi lido no início hoje foi sobre o construtor que edificou a casa sobre a rocha e o construtor que edificou a casa sobre a areia. Um ouviu e praticou, outro ouviu e não praticou. Um ouviu e obedeceu, um ouviu e não obedeceu. Mas vieram os ventos, correram os rios e deram contra aquela casa. Mas aquele que ouviu, obedeceu, o vento veio, o rio veio, a tempestade veio, mas a casa ficou lá. Então, queridos, nós venceremos as tempestades que vierem enquanto nos
mantivermos na posição de obedecermos a palavra do Senhor. Se hoje ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, e não se desviares nem para a direita e nem para a esquerda, tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro dessa lei, então eu serei contigo, e bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será no monte, bendito será no vale, onde estivermos na condição de obediência, na condição de fidelidade, ali estará o Senhor conosco. Se for no palácio, se for na cova, se for na fornalha, se for na humilhação ou na honra, não importa. O que importa é obedecer à voz de Jesus. Obedeça a voz de Jesus. E Ele está dizendo: passemos para outra margem. Vamos atrás dos oprimidos, vamos atrás dos enfermos, vamos para a outra margem. Vamos lá, já curamos aqui, já fizemos aqui, agora vamos para outro lugar. Já fizemos aqui nesse espaço, já fizemos aqui nessa vizinhança, agora vamos para outro lugar e vamos fazer lá também. Vamos fazer a diferença lá também e vamos exaltar o nome de Jesus. Oh Espírito Santo, doce é a tua unção, doce é o teu Espírito. Vem fluir em nós, vem fluir através de nós. Pai, nós queremos recorrer ao Senhor. Hoje eu não vivo nesse momento uma tempestade, Senhor. Senhor, mas eu confio no Deus que está conosco no momento de bonança e também está conosco no momento de tempestade. Senhor, se alguém entrou aqui hoje debaixo de ventos, de tempestades, mas está em obediência, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que o Senhor irá sustentar, irá acalmar a tempestade e assim irá glorificar o teu santo nome. Mas se alguém também está colhendo tempestade da rebeldia, da desobediência, da apatia, da frieza, da indiferença, é momento de se arrepender. Se alguém está no ventre do peixe, é momento de gritar por socorro. Senhor, eu clamo ao Senhor, dê ordem ao peixe, assim como o Senhor deu ordem ao mar. No tempo de Jonas, o Senhor também deu ordem ao peixe. Dê ordem a essa aprovação, dê ordem a essa pessoa, e que ela se reposicione, e que ela vá para a posição que deve estar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito sobre nós, derrama da tua unção sobre a nossa vida, para cumprirmos o teu propósito, para fazermos a tua vontade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Tempestade da obediência, confie em Jesus. Tempestade da desobediência, se arrependa aos pés de Jesus, mas creia que Ele vai te conduzir a um destino seguro, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe sua volta por lá. Quem puder ir para o monte, vamos para o monte. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Vamos, estenda suas mãos aí. Que a graça do Senhor Jesus, seu favor imerecido, que é melhor que a vida, que o amor ágape de Deus, aleluia, e a comunhão do Santo Espírito, o nosso amigo, seja com a igreja do Senhor. Todos digam amém. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe.